Fala, rapaziada ligada no canal Colina em Foco. Falamos aqui diretamente da sede da CBF, onde aconteceu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar o Botafogo. Teremos clássico carioca, portanto, na competição nacional. Primeiro jogo acontecendo no dia 27 de agosto e o segundo no dia 11 de setembro, de acordo com as datas base que foram disponibilizadas pela CBF. O Vasco fará o seu primeiro jogo como mandante e o Admar Lopes, diretor de futebol Cruz Maltino, afirmou que a intenção é jogar em São Januário. O dirigente se esquivou sobre perguntas em relação a reforços, mas garantiu que novidades vão pintar em breve em São Januário. Então vamos ouvir aí a entrevista completa na íntegra do diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes. Mas antes, eu peço para você deixar o seu like, para você também compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Colina em Foco. Aí no mercado, são verdades? Como é que tá o Vasco aí em busca de novos reforços? Vai contratar um zagueiro, um atacante? Como é que tá a questão do Andrés também? Existem várias negociações em curso. Eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades. Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que para sermos bem-sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. Admar, além desse mata-mata da Copa do Brasil, que é muito importante em termos de possibilidade de conquistar um título, mas também financeiramente, esse é um mês muito importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro, com confrontos diretos que podem fazer muita diferença em termos de classificação. Como é que tem sido essa conversa com o Fernando Diniz, com o grupo? Tem alguma coisa que é prioridade ou a prioridade é tentar avançar na Copa do Brasil e sair com o melhor resultado possível desses confrontos brasileiros? Sim, um clube da dimensão do Vasco e até também pela promoção financeira que tem a Copa do Brasil, neste momento não podemos dizer se priorizamos uma competição ou outra. É jogo a jogo, nós acreditamos que temos capacidade para sair desta situação, para reverter esta situação tanto do brasileiro, e também acreditamos que temos capacidade para chegar à semifinal da Copa do Brasil, que é o grande objetivo, um de cada vez. Obviamente neste momento é ultrapassar o Botafogo. Acho que teve algumas sondagens com os jogadores do time titular. Tem alguma intenção de alguma saída ou vai segurar? Não tem. Não, a prioridade, dependendo sempre da situação da oferta financeira, porque obviamente o Vasco encontra-se numa situação financeira delicada, mas nós tivemos a oportunidade de mantermos os melhores jogadores, nós vamos fazê-lo. Admar, só mais uma questão em relação ao Carlos Cuesta, zagueiro. Existe alguma negociação do Vasco com esse jogador ou isso não existe? Eu já tinha falado anteriormente que na nossa opinião não faz sentido no meio de uma negociação falar individualmente sobre um nome ou abrir o que quer que seja, porque acreditamos que o sigilo pode ser importante para trazer algum jogador que estamos a negociar. E em relação ao João Vitor, ele realmente pediu para a diretoria para deixar o Vasco por conta das críticas da torcida? Não houve nenhum pedido do João Vitor para sair. Nós, depois do jogo de domingo, o time ontem não treinou, hoje também de manhã não treinou, agora durante a tarde vamos conversar com o jogador, vamos tentar perceber se realmente isso responde ou não responde, mas até agora não houve absolutamente nenhum pedido por parte do João para sair. Você não pode dar nomes, mas pode falar quais posições o Vasco está em busca do mercado, pelo menos? Nós estamos a tentar reforçar a defesa e o ataque. É a pergunta que muitos torcedores vão fazer para você sobre reforços. Carlos Amodeu queria reforços até a entrada do mês de julho e até agora só Thiago Mendes veio. Tem alguma notícia boa para o Vascaíno? Então, nós estamos a trabalhar arduamente para tentar trazer reforços para o time, para dar esses reforços para o professor Diniz. Estamos no meio de algumas negociações, sabendo que, mais uma vez, voltar no assunto, o Vasco, na situação financeira que está, não pode nem consegue ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouquinho pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar
temos que ser um pouco impacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo. Admar, Beyond, a hora do Vasco. O confronto contra o Botafogo, existe a possibilidade de não ser em São Januário, ser relocado para o Maracanã e, em caso, enfrentar o Fluminense, existe a possibilidade de ser em São Januário? O objetivo do Vasco será, quer contra o Botafogo agora, obviamente, quer se felizmente conseguimos chegar à semifinal, jogar em São Januário. E esse é o objetivo principal do Vasco. Em relação à prioridade, muito se fala sobre as SBTV de corte. Desculpa. Ainda falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, o mercado que pode ter experiência. O Vasco, nesse momento, as informações é que tem uma negociação com o Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray. Tem algum pé dessa negociação? Como é que está o andamento em relação a zagueiro? Eu vou voltar a frisar a questão financeira. O que acontece é que quanto mais sigilo nós conseguirmos na nossa negociação, e eu acredito, pelo menos é a minha opinião, que mais bem sucedido vamos ser nas negociações. Por isso, eu não vou comentar nenhum nome, apenas dizer que, na minha opinião, quanto mais sigilo nós conseguirmos, eu acho que mais sucesso vamos conseguir ter em alguma negociação. E há de verdade em relação à proposta que o Vasco teria recebido ou sondagem pelo João Vitor e a negociação com o Cuesta, em que pé está? Eu acabei de frisar que tanto em entradas como em saídas, eu acredito que o sigilo defende mais os interesses do Vasco. Quanto mais falar e quanto mais expormos publicamente pode complicar qualquer negociação, tanto de entrada como de saída. Por isso eu peço-vos, por favor, a compreensão para não evocar individualmente alguma negociação que está a acontecer neste momento. Admar, o Campeonato Brasileiro, claro que hoje aqui o sorteio da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro o Vasco na zona do rebaixamento não consegue vencer desde o dia 12 de junho pela competição. Até que ponto isso incomoda vocês e fazem, talvez, aumentar o senso de urgência na busca de contratações? Se me permite também falar também sobre o Fernando Diniz. Ele está pressionado? Como é que você avalia o trabalho dele até o momento? Em relação à primeira questão, eu entendo a urgência. Desportivamente, obviamente, que quanto mais cedo tivermos os reforços, e mais rápido se adaptarem, mais cedo eles podem perfumar e ajudar o time. Por outro lado, eu acabei de explicar que o mercado, infelizmente, é demasiado longo, infelizmente para nós, e o Vasco, em algumas negociações, tem que ter alguma paciência para conseguir ter os reforços que nós acreditamos que podem acrescentar. Em relação à segunda questão, em relação ao nosso treinador, há uma confiança total e uma cumplicidade total, e estamos completamente coordenados a todos os níveis com o treinador. Entendemos que o time não tem sido feliz em alguns jogos, e acreditamos completamente no trabalho que tem sido feito. O trabalho tem sido bem feito, e acreditamos que rapidamente vamos inverter esta tendência. Por que o Diniz usa tão pouco a nossa base? Essa pergunta vai ter que ser feita ao professor. Eu estou no clube há pouco tempo, não é? Eu acredito que o professor Diniz, em função do momento de alguns jogadores, em relação a uma meritocracia, em relação à estratégia para alguns jogos, ele utiliza sempre os jogadores que acha mais indicados para cada jogo. Em relação ao Ryan, qual o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Renovar com contrato, aumento de salário muito rescisória, ou receber uma proposta e fechar uma proposta para sair para a venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube, tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória. Se alguém cobrir a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada, e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Desculpa. Já perguntaram, quem ainda não perguntou. Eu não perguntei. Ao vivo aqui no podcast do Flautinho, uma pergunta que está surgindo muito aí, principalmente entre os torcedores, é o seguinte: o Vasco está em RJ, né? E isso daí atrapalha de alguma forma a contratação? Ou tem que ter autorização de alguém para poder, sem ser do Vasco, claro, juiz, alguma coisa do tipo, o Vasco poder fazer contratação, ou está super tranquilo isso aí? Não, qualquer clube em RJ obviamente tem que ser responsável. Mas mesmo não estando em RJ, aquilo que eu posso dizer é que a diretiva do Vasco, e através do seu presidente, tenta fazer obviamente uma gestão responsável financeira, e só
vai ao mercado de acordo com as possibilidades, não entra em loucuras. E o objetivo principal do Presidente, que eu já o disse várias vezes, é não aumentar a dívida, por isso nós vamos seguir sempre essa linha orientadora. Mundial agora, vai haver história. Até esse legado. Ryan. Como é que você avalia essa interação? Certo, nós entendemos para estes jogos amistosos que fazia sentido liberar esses 2 jogadores. No caso do Luís, foi a primeira vez que ele foi chamado a uma seleção de base, com um menino de 19 anos é sempre importante. E está a ser analisado internamente também, dependendo com que elenco nós vamos ter no dia 2 de setembro e com algumas conversas que vamos ter com a CBF, se vamos ou não liberar os 3 possíveis convocados, não só os 2, também tem o Ryan. Esse, portanto, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, que se esquivou das perguntas relacionadas a contratações, principalmente quando foi perguntado sobre Carlos Cuesta, zagueiro colombiano do Galatasaray, e Andrés Gomes, atacante também colombiano, que pertence ao Rennes da França. Essas 2 negociações estão avançadas e a expectativa é por um desfecho positivo, principalmente do atacante Andrés Gomes, que já está aí praticamente acertado. O Carlos Cuesta, existe ainda uma negociação junto ao Galatasaray. Com o jogador, as bases salariais já estão acertadas e a expectativa é que ele possa também reforçar o Cruz Maltino. Vasco enfrenta o Botafogo, portanto, nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem avançar enfrenta Fluminense ou Bahia. Do outro lado da chave tem Atlético Mineiro enfrentando o Cruzeiro e o Corinthians pegando o Atlético Paranaense. Beleza, rapaziada? Mais uma vez eu peço para você deixar o like nesse vídeo, também compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Colina em Foco. Em oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos vascaínos e parceira oficial do canal Colina em Foco. Você vai lá, faz o seu cadastro, é rápido, é fácil. Aposte com moderação e ajude o canal Colina em Foco, fazendo o seu cadastro, que é muito seguro, rápido e fácil. Você fazendo o primeiro depósito, qualquer valor, já ajuda aqui o canal Colina em Foco. E é você que torna cada dia esse sonho realidade. Então vem com a gente aqui no canal Colina em Foco, deixa o seu like e também se inscreva no canal. Um forte abraço, à noite tem live. Tamo junto e eu espero vocês. Tchau, tchau.